A paz do Senhor A Jesus. paz? Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho. 9, Sim. dia Feriado. 9 de julho de 2025, um feriado. Mas nós estamos aqui, Pai, Aleluia. né? Nós estamos aqui, vamos fazer a nossa oração, junto com todos que estiverem aí do outro lado, que estiverem sentindo, né? A tua presença também. Vamos orar, vamos adorar. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, meu Deus. Aleluia. E nós, além de vivermos, né, para ti, temos que viver em obediência. Porque aquele que não obedece, que não nasceu para servir, ele também não serve para viver. Eu penso dessa maneira. Louvado seja Deus, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E também vamos ler aqui no número 15 de Levítico, continuação, onde fala sobre a lei. E sabemos que hoje vivemos pela graça. Aleluia. Mas Jesus. você não vive de qualquer maneira. Você não vive de qualquer maneira. Você tem que continuar em obediência ao Senhor. Algumas coisas foram mudadas, uma coisinha ali, mas a palavra de Deus não muda, não. Aleluia. Jesus. Nós temos que viver em obediência ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus hoje é essa. Fé, obedecer, crer como Abraão creu, Aleluia, Jesus. que Deus proverá, Aleluia. sem reclamar. Não é fácil, não, mas devemos viver em obediência. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, recebe a nossa adoração, Aleluia, Jesus. o nosso cântico, Pai. Aleluia. Escuta, Senhor, Grande é o teu poder. a nossa oração hoje, Pai, nesta Oh, quarta-feira. aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Oh, Jesus. Vamos clamar uns pelos outros. Glória a Deus. Interceder, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida um do outro, por amor a Ti, amor ao próximo, assim como está escrito que devemos fazer. Que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas, Glória a Deus. operando milagres e maravilhas. Eu creio, Pai. O Salmo 91 é um salmo que a gente deve sempre prestar atenção em cada palavra que é dita ali, Aleluia. porque é verdadeira cada palavra. Começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará.
E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declare o que a esperança é liberdade. Clamo, Jesus, oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Eu quero declarar, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero declarar que o teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ver se até aqui mesmo assim não vai dar problema, né? Aleluia. Para nós, em nome de Jesus Cristo. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que já é inscrito e você que vai se inscrever. Deixa o like pra gente, comente, compartilhe, para nos ajudar a chegar em outras pessoas, né? Louvado seja Deus. Hoje eu cantei um louvor, não foi esse não. E eu enviei para algumas pessoas, eu senti vontade de enviar, enviei. A gente vive assim, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E uma amiga minha, que era minha vizinha aqui, hoje mora longe. Ela me mandou um áudio chorando. É que eu não posso mandar para vocês aqui, porque dá problemas. Mas ela me mandou um áudio chorando, dizendo que as palavras do louvor tocou na alma e no coração. Aleluia, E a Ivoneide ouviu a situação que ela está passando, que eu nem sonhava, nem imaginava. Mas Deus é aquele que cuida, é aquele que sabe, não é verdade? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Um dia Deus deu um filho para Abraão. E no outro dia, um tempo, quando esse menino já estava crescido, Deus disse a Abraão que queria aquela criança. Isso aqui é obediência, fé, a esperança do prover de Deus. Isso aqui não foi fácil, né? Isso aqui não foi fácil. Eu quero cantar um pouco desse louvor. Eu tô com um pouco de dor no peito, vocês sabiam? Talvez porque eu tenho tossido, não sei se eu vou precisar ir no médico para ver se não já é pneumonia, porque é assim que a gente vive ultimamente, né? Mas Deus seja louvado, né? Deus proverá. Debaixo de umas muito formosas tamareiras, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se ver andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque ofereces para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. Eita Deus! De abatido Abraão se torna forte e canta hino, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá.
ao pé do monte do supremo sacrifício. Profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício. E triste começou a subir com lentidão, pois ia dado o coração a esperança. No seu outono o sacrifício de uma flor, assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Eita, Jesus, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isaque com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente e lhe dirige esta interrogação. O fogo é a lenha, estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia temos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou, e a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para o imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão não estendes para matá-lo, porquanto agora eu sei que teme a Deus. Erguendo Abraão seus olhos de repente, vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece alegremente. Assim, no novo monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor, porque fizeste esta ação? Deveras eu abençoarei tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sobre o canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que fomos para o monte do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia, Jesus. Jesus. Pois é, então vamos para o monte Aleluia, do Senhor. Jesus. Vamos Glória a Deus. confiar. Vamos crer que o Cordeiro Deus proverá. Sabe, meus irmãos, Aleluia, Jesus. quando você vê um filho, olha, porque o certo mesmo, no nosso ver, é os filhos enterrar os pais. Aleluia, Jesus. Mas o pai e a mãe enterrar o filho não é fácil. Mas muitas vezes nós vemos, né? Nós vemos o nosso filho ali, dessa Jesus. situação. Somente Deus, louvado Glória a seja Deus. Deus, para fortalecer. Vamos ler a tua palavra, Pai Celestial. Aleluia. Levítico 15. Imundícias do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia. Por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo,
esta é a sua imundícia. Oh, Jesus. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda. Toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar sua cama lavará, as suas vestes se banhará em água e será imundo até a tarde. Aleluia, Jesus. E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou o que tem fluxo, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo, glória a Deus, cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, cortar-se-á 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes e banhará a sua carne em águas vivas e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor a porá da tenda da congregação e se dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação e outro para o pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, louvado seja Deus, o homem quando sair dele a semente da cúpula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cúpula se lavarão com água e serão imundo até a tarde. Também a mulher com quem o homem se deitar, com semente da cúpula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver o fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias da sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Louvado seja Deus. Jesus. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar sua cama, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se sentou, se aguentou a tocar, será imundo até a tarde, se alguém a tocar. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias também. Toda cama sobre que se deitar será imunda. Meu Deus. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia,
será imunda, como nós nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentará será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que se tocar, glória a Deus, que as tocar, será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Tá terminando, gente, aqui. Contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de que sai a semente da cópula e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma, da sua separação, daquela que padece do fluxo, será varão ou fêmea, e do homem que se deita com a mulher imunda. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aqui é onde fala sobre as leis, né? Sobre as leis, sobre não tocar naquela mulher, né? Naqueles dias. Louvado seja Deus. Deixa eu falar aqui um pedacinho desse capítulo aqui, Hebreus 12, do 4 ao 8. No 4 diz assim, é bom ler todinho, mas aqui a gente não vai ter o tempo, né? Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Aleluia. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, Aleluia, sois então bastardos, aleluia, e não filhos. Então, aquele que não aceita a correção do Senhor, ele não é tratado como filho? Ele é um bastardo? Não é isso que nós queremos, não é, meus aleluia, irmãos? glória a Deus. Nós queremos ser filhos, ser adotados, ser considerados como os filhos do Senhor. Por isso devemos estar em obediência, viver em obediência. Aqui fala da obediência do Senhor. Veja uma pessoa, um exemplo de uma pessoa que ela não quer servir, ela não quer obedecer a ninguém. Veja a vida desse cidadão. Eu vou falar do homem. O homem mais nada é do que o provedor, não é da casa. Hoje em dia, as mulheres também trabalham. Mas pegue um rapaz, que ele se casou ou quer se casar, e põe ele no emprego. Ele não aceita que ninguém o mande. Ninguém pode mandar nele. Sabe, tá mandando demais.
Ele não é cordeiro, ele é como um bode. Aleluia, Jesus. Ele não Glória. obedece. A vida dessa pessoa não é uma boa. Preste atenção se não é verdade. Ele não obedece. Ele não obedece mãe. Ele não obedece pai. Ele entra no emprego, ele entra hoje. Amanhã já não presta. As pessoas não prestam. O patrão não presta. Ele sai. Porque ele não aceita a obediência. Também, principalmente com Deus. Aleluia. Para seguir a obediência, não quer. Então, saiba que você não é considerado como filho. Você é um bastardo. Infelizmente, não sou eu que diz, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Vamos ser obedientes. Aleluia, Jesus. É melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja Deus. Eu quero, meu Deus, clamar aqui pela minha família. Aleluia, Jesus. Eu quero te pedir, Jesus, pelos meus filhos, pelas minhas noras, pela minha filha, o meu genro. Eu peço a saúde, mas principalmente eu peço libertação, cura da alma, do espírito e salvação. Aleluia. Senhor, visita os meus netos. Oh, aleluia, Jesus. Coloca a sua mão santa e Livra de todo mal, poderosa. Jesus. Livra-os de todo mal. Mas também, papai, eu peço, liberta, transforma, Aleluia. para Glória que a Deus. sejam salvos. Abençoa meus bisnetos, os livra de todo mal e os netos que ainda são pequenos. Minha mãe, entra com salvação, Pai, libertação, nesta vida que já está no fim da vida. Oh, aleluia, Jesus. Liberta, meu Pai, Glória a transforma, que ela venha entender, Aleluia, Jesus, Aleluia, Senhor. que não temos outra maneira de chegar até Deus se não for por Ti, Jesus. Visita toda a minha parentela nesse instante, a minha vida, Ivoneide, o Jorge, Aleluia, a nossa Jesus. casa, em nome de Amém, Pai, eu Jesus. recebo. Gratidão, meu Pai. Gratidão pela minha vida, Aleluia. pelos meus amigos, Oh, Jesus, por maravilhoso. todos aqueles que nos abençoam, Senhor, plena da nossa vida, Pai. por aqueles, Livra de todo Senhor, mal, que assistem os nossos todo espírito de conteúdos, enfermidade, Pai, por que terra, compartilham. em nome de Jesus. Abençoa cada um, Aleluia, visita o Jesus. financeiro da tua Aleluia. filha, do teu filho, Senhor. Jesus, traz de volta o que é dele, o que é dela. Aleluia. Em nome de Jesus eu clamo. E eu repreendo também toda enfermidade neste lar, nessa família. Eu repreendo o vício, as contradições, as palavras Aleluia, Jesus. malditas. Glória a Deus. Sim, meu Aleluia. Deus, palavras lançadas uns contra os outros. Glória seja o teu nome, Senhor. Toda contenda, Aleluia, Senhor. todo mal dentro deste lar, em nome de Jesus. Abra a porta, Senhor, em nome de Jesus, para o desempregado. Visita o desesperado, aquele que não sabe como fazer para pagar tantas dívidas. E que a pessoa, Senhor, tenha consciência que não pode estar fazendo dívida mais do que pode pagar. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus bendito e de poder e glória. Visita os teus filhos que querem se aposentar, Pai. Abençoa, Senhor, o filho que está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, é uma luta travada. Eu repreendo todo este mal. Visita minha amiga Nancy, minha irmã, lá no Paraná. Tira ela dessa aflição, Pai. Socorre a tua filha. Eu clamo nesta hora, tira ela dessa aflição, Senhor. Visita os filhos, visita os netos, visita Aleluia, ali o Jesus. casamento dela. Aleluia. Visita aquela família, Senhor. Glória a Deus. Eu repreendo todo o mal, toda perturbação na vida dela, em nome de Jesus. Deus bendito e de poder e glória, abençoa a nossa vizinhança, curando e libertando, Aleluia, salvando. Jesus. Abençoa a Aleluia. nossa igreja. Oh, Jesus. O irmão está se recuperando. Glória a Deus. A mãe do William, que eu não fiquei sabendo mais como está.
Todas as irmãs que estão com problema de saúde, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Abençoa os pastores. Aleluia, Jesus. Abençoa, Deus bendito, essa vida. Oh, Jesus. Em nome do Glória Pai, a do Deus. Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa mãe que pede pelos filhos. Oh, aleluia. Essa mãe que pede a libertação dos Aleluia, filhos. Jesus. Ô Pai, trabalha no coração do hóspede, de todos esses rapazes, essas pessoas que estão pedindo a oração pelos filhos. Senhor, entra com cura e libertação na vida de quem está enfermo. Em nome de Jesus. Acalma o coração de quem fez exames Oh, Jesus. e está apreensivo, Jesus. Aleluia, Jesus. Está pensativo. Louvado e engrandecido seja Deus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Um beijo e a paz.